Bem, primeiro, boa noite, né? Boa noite. E, bem, tá um pouco fora do que estava no planejamento, né? Então não era para eu vir falar hoje, era para eu vir falar 2 de abril. Mas, né, Projeto Solo, estamos aí. E, bem, o tema que me foi dado, ou que eu me ofereci para falar sobre, foi a personagem Maria Madalena. E, bem, eu vou fugir um pouco do assunto, então eu vou falar de uma história que as pessoas acham que é Maria Madalena, mas não é Maria Madalena. Por quê? Bem, ela é conhecida principalmente por 2 histórias, não só por essas 2 histórias, tem outras coisas que fazem parte, né, do que a gente sabe sobre Maria Madalena, mas essas 2 histórias são as histórias pelas quais a maioria das pessoas conhecem ela. Maria Madalena foi uma das poucas pessoas que é registrado, né, que ela foi testemunha da morte de Jesus, então ela estava lá. E também ela foi, independente de qual evangelho você vai ler, ela foi parte do grupo que viu Jesus ressurreto pela primeira vez. Então, ela definitivamente foi uma pessoa que não ouviu falar do Jesus ressurreto, ela simplesmente viu Jesus ressurreto. Isso deve ter sido bem diferente da experiência da maioria das pessoas. A segunda história pela qual ela é conhecida é a história em que uma mulher lava os pés de Jesus com perfume. Mas, depois de pesquisar um pouquinho, eu descobri que, na verdade, apesar das pessoas relacionarem Maria Madalena a essa mulher, que é descrita na história, ela provavelmente não era Maria Madalena. Então, algum dia aí, teve uma confusão, o pessoal confundiu essa Maria com a Maria de Betânia e tal, e acabou que as pessoas acham agora que essa mulher é a Maria Madalena. Então, essa história da mulher que lava os pés de Jesus, ela está lá em Lucas 36 até 48. O que acontece é que Jesus ele é convidado por um fariseu, Simão, para ir comer na casa dele, para ir participar de um banquete. Jesus ele vai para a casa desse Simão, eles se sentam à mesa, e acho que é importante a gente explicar um pouco como que é esse se sentar à mesa, né? Então, eu ouvi de uma outra pregação, tá? Então a fonte é um outro pastor, não sei se isso realmente é verdade, mas provavelmente é. Na cultura daquela época, daquele local, as mesas elas não eram altas, elas eram mesas baixas. E as pessoas elas não se sentavam em cadeiras para comer. Elas se sentavam elas se deitavam sobre almofadas ou tipos de sofá, nos quais as pessoas elas meio que deitavam de lado e com a outra mão elas pegavam a comida, comiam e elas podiam então conversar com as pessoas que estavam à mesa. E agora, faz muito mais sentido a história de que, enquanto Jesus comia, uma mulher chega por trás dele e lava os pés dele com perfume. Porque, né, pensam, sentados numa mesa normal, sentados na cadeira, não faz muito sentido uma mulher conseguir fazer isso. Né, tipo, embaixo da mesa, ia ser meio estranho. Mas, enfim. Então acontece isso, essa mulher, que é descrita como mulher pecadora, ela chega por trás de Jesus, ela derrama bálsamo, né, perfume nos pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus, ela chora sobre os pés de Jesus e ela beija os pés de Jesus e enxuga com o cabelo dela nos pés de Jesus. Isso, né, não é tão normal, né? Tipo, não é comum você ver pessoas fazendo isso. E o Simão, o homem que convidou Jesus para ir para a casa dele, ele questiona, né, ele começa a refletir sobre o que está acontecendo e ele questiona as habilidades proféticas de Jesus. Então ele pensa consigo mesmo, se Jesus realmente fosse um profeta, ele saberia que essa mulher, que é uma mulher pecadora, está tocando ele e por isso ele não deixaria que ela o tocasse. E, bem, pela forma que é escrito na Bíblia, caracterizando essa mulher como uma mulher pecadora e pela forma que Simão, como apresentado o pensamento de Simão, essa mulher ela é conhecida como pecadora, provavelmente era conhecida como pecadora na cidade inteira. Então, se conclui que provavelmente essa mulher era uma prostituta. E enquanto Simão está questionando as habilidades proféticas de Jesus em pensamento, apenas na mente dele, Jesus se dirige a ele. Então agora eu vou ler o trecho dos versículos 40 até 48. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais?
Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. E aqui eu acho que é bom explicar também que essas três coisas que Jesus lista, que Simão não fez, de dar água para Jesus limpar os pés, receber ele com um beijo no rosto e ungir a pessoa com óleo, elas faziam parte do costume de boas-vindas de uma pessoa à sua casa. Então, se você quisesse receber bem uma pessoa, você faria essas três coisas. Você daria água para limpar os pés, você receberia ela com um beijo no rosto e você também ungiria essa pessoa com óleo. E Jesus está dizendo, bem, você não fez nenhum desses três, e essa mulher fez muito mais. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, ainda apontando para a mulher, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Então essa é a história, e além da história, a gente ainda recebeu uma parábola de brinde. E nessa parábola, o perdão do Senhor, que era credor, ele é uma analogia à salvação que Jesus veio trazer. Só que se você presta atenção nessa parábola, você percebe que o perdão para cada uma das pessoas dessa história, para cada um dos personagens, tem significados diferentes, dependendo, de novo, de quanto foi perdoado cada uma dessas pessoas. E isso não é perceptível só nessa história. Isso a gente consegue perceber na nossa vida também, ou na vida real. Uma coisa que às vezes eu percebo pessoas que são recentemente convertidas, elas em geral têm um entusiasmo muito maior em relação a Deus, a Jesus ou a pregar o Evangelho do que uma pessoa que foi criada em um lar cristão. Isso provavelmente por quê? Então, com base nessa parábola, provavelmente o que acontece nós que fomos criados em lar cristão, nós estamos acostumados com a história de Jesus. A história de que alguém morreu por nós não é uma coisa extraordinária mais, porque a gente sempre foi ensinado dessa forma. Além disso, a gente foi ensinado toda a nossa vida a evitar pecados. E assim, a gente olha para a nossa vida e a gente fica, ok, não estou tão mal, poderia estar bem pior. Enquanto isso, uma pessoa que vivia no mundo e de repente se converteu, ela passou grande parte da vida dela não se importando se ela estava pecando ou não. E de repente ela percebe, olha para trás e fica, ok, eu pequei muito. E Jesus me perdoou todos esses pecados. Ou seja, ela percebe uma grande diferença, ou ela percebe um perdão muito grande em relação a ela, uma salvação muito diferente do que aquela salvação que nós, como aqueles que foram criados em lar cristão, percebemos em relação a nós, ou ao perdão que a gente recebe. E assim, a conclusão dessa parábola, basicamente, é que quanto mais é perdoado, mais a gente ama. Jesus, no caso. E quando eu leio, ou quando eu li essa parábola, algumas coisas me incomodaram. A primeira coisa foi, Jesus ele contou uma parábola, ele se incomodou em vou contar uma parábola para um fariseu para ensinar isso. É relativamente simples isso, pelo menos eu não consigo ver uma forma como isso se aplica à nossa vida, que eu posso, nossa, agora eu vou viver de forma diferente porque eu aprendi isso. E isso não só foi dito por Jesus, mas as testemunhas, as pessoas que viram isso acontecer, elas acharam, cara, isso é tão interessante a ponto de eu registrar num livro para que fosse contado mais para frente. Então eu fiquei, cara, tem alguma coisa faltando aqui. Outra coisa, se você presta atenção na conclusão que você chega dessa parábola, que mais perdão gera mais amor, você chega à conclusão também de que quanto mais você peca, mais você é perdoado e mais você ama Deus. Então a gente chega à conclusão de que existe recompensa pelo pecado. Quanto mais você peca, mais Jesus te perdoa e assim você ama mais a Deus, que é a essência do cristianismo. Não faz muito sentido com aquilo que a gente conhece de Deus. E apesar de ser meio contraditório com a natureza de Deus, eu percebo que não é tão estranho às vezes a gente olhar para esses recém-convertidos e pensar, cara,
Será que se eu tivesse feito tantas coisas erradas na minha vida, eu não amaria Deus mais do que eu amo, da forma como eu vivo e vivi até agora? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso está escrito de forma explícita, né, em Romanos 3:23, mas a gente vê isso ao longo de toda a história do Velho Testamento. Tipo, gente, a gente pecou e a gente foi afastado de Deus. Todos nós. Não um ou outro, mas todos nós. Então, essas são algumas coisas que me incomodaram enquanto eu li essa parábola, li essa história e ficava refletindo sobre qual que era a conclusão que a gente chega dessa história. E daí eu pensei, o que a gente perdeu? O que foi que a gente perdeu aí nesse meio do caminho? Tem um versículo, uma frase que Jesus diz que, ao invés de dizer que quanto mais perdão a gente recebe, mais a gente ama, ele diz, porque você muito amou, muito foi perdoado. Então ele inverte essa causa-consequência. Isso está lá em Lucas 7:47. Então ele olha para a mulher e diz, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Então, está ao contrário agora. E eu fiquei pensando, o que está acontecendo aqui? Qual que é o que Jesus realmente está querendo ensinar? O que realmente acontece? Depois de um tempo refletindo, pensando sobre a raiz do que a gente faz, do que gera o amor, o que gera o perdão nas nossas vidas, eu percebi que aparentemente existe um ciclo que se repete. Então, nós somos pecadores, nós pecamos. E assim, nós somos perdoados. E assim, a gente ama. Mas nós somos humanos, então a gente peca de novo. Agora que a gente já foi perdoado uma primeira vez, a gente olha para frente e a gente tem em vista um perdão incondicional. Então agora é ao contrário, a gente não é perdoado para amar. Agora a gente ama porque a gente vai ser perdoado. E a gente sabe disso. Então aqui a gente tem os dois acontecendo ao mesmo tempo. Mas, beleza, legal. O que a gente aprende com isso? A parte legal é a seguinte, desse ciclo, duas coisas elas são naturais, elas vão acontecer independente do que a gente fizer, que a gente queira ou não. Uma delas é a gente pecar. A outra é os nossos pecados serem perdoados. Tipo, independente de qual pecado seja, Deus vai perdoar os nossos pecados. Se a gente confessar e tal, mas acontece, entendeu? Não depende da gente. Tem uma coisa em tudo isso que depende da gente, que é o reconhecer este pecado para amar a Deus como resposta ao perdão. Então, o ponto principal dessa história e dessa parábola não é em relação à quantidade ou à gravidade dos pecados que a gente comete, mas em relação à nossa percepção em relação a esses pecados. E, quando a gente pensa sobre isso, quando a gente para e percebe isso, a gente percebe que o que está sendo tratado nessa história, na verdade, é o orgulho. Porque o orgulho, ele anestesia a gente em relação aos nossos próprios pecados. Ele cega a gente para aquilo que a gente faz de errado. E aqui eu vou parar um pouquinho de olhar para essa história e eu queria falar um pouco sobre o orgulho. Então, o orgulho, quando a gente pensa em orgulho, ou a gente aprende, o que é orgulho, a gente relaciona o orgulho principalmente à atitude de superioridade de uma pessoa em relação às outras pessoas ao redor dela, que pode ser descrito de forma bem simples como a pessoa babaca. O cara babaca, ele é o cara que é orgulhoso. Mas o orgulho ele se manifesta de outras formas mais sutis na nossa vida, ou ele pode se manifestar dessas outras formas mais sutis. A primeira que eu percebi, ou que o Espírito Santo é assim, foi a parcialidade no julgamento, que é um pouco tratada por Tiago quando ele fala sobre a acepção de pessoas. Então, quando o Tiago fala sobre isso, ele está falando especificamente do caso em que nós julgamos as pessoas porque ela tem mais ou menos recursos. Mas isso não se aplica apenas a isso. Geralmente, nós, seres humanos, a gente cria critérios para a gente julgar as coisas ao nosso redor. E, geralmente, esses critérios são aquilo que eu sou bom é importante e aquilo que eu não sou bom não é importante, porque é muito conveniente. Então, o que acontece? A gente pode usar vários critérios diferentes para a gente julgar as pessoas ao nosso redor. E assim, quando você, por exemplo, é uma pessoa que estuda bastante, que estudou bastante e que considera estudo uma coisa importante na sua vida, você tem uma tendência natural
a ser parcial em um conflito entre duas pessoas quando uma dessas pessoas é mais estudada que a outra. É uma coisa que ela é natural. Isso não se aplica só a isso, existem outros critérios. Então, idade, status, hierarquia, o quão esportivo ou atlético uma pessoa é. Outra forma que o orgulho se manifesta na nossa vida de forma sutil é no ignorar conselhos. Isso é muito interessante porque o orgulho ele cega a gente para o quanto a gente não sabe, é uma coisa estranha. Então, por exemplo, vem uma criancinha e ela quer te ensinar alguma coisa, ela quer te dar um conselho. Você provavelmente não vai ouvir o conselho dela. Por quê? Porque você pensa, cara, eu vi muito mais do que ela não tem o que me ensinar. Da mesma forma, se o que você considera importante é status dentro da sociedade, se chega uma pessoa com status muito abaixo que o seu, você fica tipo, essa pessoa não sabe o que ela está falando, ela não tem o que me ensinar. Hierarquia dentro de uma empresa, por exemplo, essa pessoa ela tem uma posição muito baixa, ela não tem o que me ensinar. Ou uma pessoa, falando do ponto de vista de esportes, cara, essa pessoa nem sabe jogar direito e ela quer me ensinar alguma coisa sobre um jogo que necessita de trabalho em equipe. Por que ela está tentando me ensinar alguma coisa? E de novo a formação, cara, essa pessoa nem fez faculdade, por que ela quer me ensinar alguma coisa? O que ela tem para me ensinar? Então essas são algumas formas que o orgulho se manifesta na nossa vida. E olhando para isso, a gente percebe que o orgulho ele não é agir como se você fosse superior às pessoas ao seu redor, mas é você acreditar que você é superior às pessoas que estão ao seu redor. Tá difícil. Então, de novo, o orgulho está muito relacionado com a nossa percepção errada, tanto da gente quanto das pessoas ao nosso redor. Eu fui pesquisar no Google o que é o orgulho e os dois primeiros resultados, eles são admiração pelo próprio mérito ou conquistas e excesso de amor próprio, que é muito parecido com egoísmo, mas excesso de amor próprio. E você percebe que esses dois, eles não são atitudes, eles são formas de pensar. É uma coisa que está na sua mente, não na sua atitude. E daí você pode pensar, Thomas, ok, legal, isso faz parte da nossa mente, não da nossa atitude, é uma forma de pensar. Mas isso é realmente tão grave? Se eu não estou afetando as pessoas ao meu redor negativamente, esse orgulho, ele é realmente tão ruim assim? E eu queria ler alguns trechos de Provérbios que vão mostrar um pouco de o quão ruim o orgulho é na nossa vida. Então eu vou ler Provérbios 26, 1, 3, 6, 7, 8 e 9 e 12. Se você está com uma Bíblia, eu vou pedir que você preste atenção na versão que eu estou usando, porque ela deixa uma coisa muito clara e que talvez não seja tão clara na versão que você está usando, ok? Então preste atenção no que eu vou falar aqui, beleza? Primeiro, elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo de colheita. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, a vara para as costas do tolo. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas, seria melhor que cortasse os próprios pés. Então a gente vê aqui que Provérbios não gosta muito de pessoas tolas. Ele fala muito mal das pessoas tolas. Ele diz assim, cara, tem uma pessoa que, tipo assim, não seja como ele, não seja como o tolo. E ele continua, um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. O tolo citando um provérbio é como o bêbado tentando tirar um espinho da mão. E você pergunta, Thomas, o que isso tem a ver com orgulho? Provérbios 26, 12 diz, pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. Ou seja, todas essas coisas que vocês ouviram que são ruins do tolo, tem uma pessoa que é pior do que o tolo. É o orgulhoso. É aquele que pensa que é mais sábio do que realmente é. Então, a Bíblia nos mostra, não só por esses versículos, mas, gente, o orgulho é bem grave, é uma coisa realmente muito ruim e que faz muito mal, não só quando você age com base nele, mas quando você simplesmente tem orgulho, entendeu? Quando simplesmente está na sua mente ou na sua forma de pensar. Ainda falando sobre orgulho, mas sobre outras questões, eu refleti um pouco sobre qual que é a raiz do orgulho. Por que a gente tem orgulho? Por que
por algum motivo a gente para e fica tipo, não, hoje eu vou criar critérios e eu vou separar as pessoas entre as pessoas dignas e as não dignas e não sei o quê. E eu vou emprestar o trecho de uma música de uma banda cristã que diz o seguinte: ainda nos apoiamos em nossos ossos quebrados. Acreditamos na mentira de que somos capazes de fazer tudo sozinhos. O nome da música é A Mentira. Então o que acontece? A gente confia em nós mesmos para fazer as coisas. Então eu vou trazer aqui algumas das coisas nas quais nós, seres humanos, comumente confiamos. Primeira coisa, algumas pessoas confiam em status e em bens materiais, em dinheiro. E para analisar um pouco essa questão, eu vou falar sobre Jó. Eu imagino que vocês conheçam a história de Jó, mas eu queria ler 2 trechos específicos da história dele. Então, Jó 1, versículos 1 a 3, diz o seguinte: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Jó era muito, mas tipo assim, muito rico. Quando ele diz era o homem mais rico do Oriente, não é tipo assim, ele é mais rico de uma parte do mundo. Não. O Oriente era basicamente todo mundo conhecido para essas pessoas. O conhecimento geográfico deles não era muito amplo. Então, Jó era a pessoa mais rica que existia naquela sociedade. E o que a gente vê em Jó 1, versículos 14 a 17? Um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus, um povo, os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para contar a você. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a história do cara mais rico que existia naquela época. De repente, em um piscar de olhos, ele era o cara mais pobre que existia na época. Porque tudo que ele tinha foi embora, sumiu. Então, o que a gente vê aqui? Os materiais, os bens materiais, os status, eles não pertencem a nós. Eles pertencem a Deus. E você pode parar e me dizer, mas Thomas, foi o diabo que tirou essas coisas de Jó. A gente sabe disso, sim, mas ele pediu permissão para Deus. E no fim da história, quem restitui todas essas coisas a Jó, um valor ainda maior, é Deus. Então Deus, ele tem o domínio, ele tem soberania sobre todos os bens materiais e sobre o status nosso na sociedade. Ok? Próxima coisa que é importante para a gente, que é assim, não sei vocês, mas da forma que eu fui criado, minha mãe sempre falava, você não pode se preocupar muito com o dinheiro. Eu sempre fui ensinado dessa forma. O dinheiro, ele é passageiro, a gente sabe disso. O dinheiro pode ser perdido, pode ser roubado. Invista em habilidades e conhecimento. Invista em coisas que um ladrão não pode roubar de você. Ele pode roubar o seu dinheiro, mas ele não pode roubar a sua habilidade no esporte, ele não pode roubar a sua força, ele não pode roubar o seu conhecimento. E agora eu vou contar a história de Sansão, que vocês também conhecem. O que acontece? Sansão, ele era extremamente forte. Então, em Juízes 15, 14 e 15, versículos 14 e 15, a gente tem a seguinte história. Quando ia chegando ali, está falando de Sansão, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimado, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Esse cara é muito forte. É um nível muito absurdo. A gente tem outras histórias de pessoas que são mencionadas na Bíblia como pessoas que conseguiram feitos militares incríveis. Então, se você for lá para os valentes de Davi, os 3 principais, principalmente, você vê histórias de pessoas que conseguiram matar lá 600, quase 1000 pessoas, só que eles estavam usando lanças, espadas, eles estavam em ambientes em que eles podiam usar o ambiente a seu favor para conseguir alguma coisa, alguma vantagem militar. Esse maluco aqui, ele simplesmente estava em um campo aberto com um monte de inimigos correndo na direção dele, ele pegou um osso que deixou no chão e ele matou as 1000 pessoas. É um negócio muito absurdo.
Só que o que acontece? No fim da história, como a gente conhece, lá em Juízes 16, 19 e 21, diz o seguinte: fazendo-o dormir no seu colo, ela, Dalila, chamou o homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, essa parte é importante: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. O que a gente tem aqui? A gente tem a história de um homem que está acostumado a resolver os seus problemas com a força física. Ele sempre confiou na sua força física para resolver os seus problemas. Só que o que aconteceu? A força física vem de Deus. E assim, quando Deus tirou essa força física dele, Sansão não conseguiu mais resolver os problemas dele. E é muito interessante perceber também como, ao fim da história, de novo, Deus ele restitui essa força a Sansão. Então isso mostra, Deus ele não tem poder só para tirar, mas ele tem soberania absoluta, não só sobre as coisas e bens materiais, mas também sobre a nossa condição física, a nossa força ou nossa fraqueza. A minha mãe, ela contou algumas histórias para mim, porque o que acontece? Ela ajudou, antes do Covid, como voluntária no Hospital do Trabalhador. Ela basicamente ia lá e falava com as pessoas que estavam lá no hospital para ajudar elas, né? Mais uma coisa psicológica, espiritual, orava por elas, né? Conversava com elas e tal. E ela disse que é muito triste você ver pessoas que você olha para ela e você fica tipo, cara, essa pessoa, ela era forte. Tipo, ela disse, tipo, homens jovens que obviamente eram fortes, que iam para academia e tal, e tipo, tá agora lá, deitado numa cama, paralisado, porque um disparo passou muito perto da coluna. Tipo, assim, em um instante, a força foi tirada. E passando para a terceira coisa sobre a qual Deus tem soberania, quando a gente vê as pessoas mais velhas tentando aconselhar os jovens que confiam muito na aparência e na força física, a gente tem meio que um ditado comum, ou uma expressão comum, que é: o corpo envelhece. Você vai ficar fraco, sua cara vai cair, você vai ficar feio, vai ficar feia. Acontece, faz parte da vida. Mas a inteligência, o conhecimento e a sabedoria, esses ficam. Esses você pode cultivar sem medo, porque eles vão ficar com você. E agora eu vou contar uma história um pouco menos conhecida, Nabucodonosor. Então, lá no Velho Testamento também, estou contando mais história do Velho Testamento do que no Novo. Fazer o quê? Nabucodonosor, ele era o rei com o qual Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego interagiam durante as histórias dele, ou durante a maioria das histórias deles. E Nabucodonosor teve um sonho. Esse sonho ele foi interpretado por Daniel e ele foi avisado sobre o que aconteceria. Mas, agora eu vou ler um trecho de Daniel, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta Babilônia, a grande Babilônia, que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado contra você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade foi tirada. Você será expulso do meio dos homens. Viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Então, isso está em Daniel 4, 25 a 33. O que a gente percebe aqui? Bem, não é só os bens materiais, não é só o nosso corpo, mas a nossa mente, ela também passa. A nossa mente também está sob a soberania de Deus. A nossa mente também pertence a Deus. E voltando às histórias da minha mãe, tem uma história em específico que me afeta bastante, que ela conta de uma mulher jovem que aparentemente, né, então, ela ouviu das pessoas que iam lá visitar ela e tal, que essa mulher, essa jovem, ela era uma universitária que estudava na Federal e estudava engenharia química. Para quem não sabe, engenharia química não é um negócio fácil, é bem complicado.
Eu conheço algumas pessoas que estão estudando engenharia química, eu ouço as histórias deles e fico tipo, não quero isso para minha vida. É muito difícil. Só que o que acontece? Essa mulher, ela sofreu um acidente e ela basicamente não tinha mais consciência. Ela ficava olhando para o infinito, o tempo todo. Então minha mãe disse que era estranho, porque ela entrava no quarto e a mulher não reagia, ela continuava olhando para o mesmo canto do quarto. Ela podia fazer o que quisesse no quarto da mulher e a mulher continuaria olhando para o mesmo canto do quarto. Ela parecia que não tinha percepção das coisas ao redor dela, ela não percebia uma pessoa entrando ou saindo, uma pessoa interagindo ou não com ela. E ela disse que era muito difícil, porque a única coisa que a minha mãe podia fazer por essa mulher era sentar do lado dela e orar. Porque não tinha como consolar ela, não tinha como ajudar ela de alguma forma. Porque meio que a humanidade parecia que não estava lá, sabe? Tipo, não estava lá. E, bem, no fim das contas, essa mulher, ela melhorou, mas o interessante é que, sabe qual que é o acidente que ela passou que fez com que ela chegasse nesse estado? Ela sofreu um acidente de carro em que ela não se machucou fisicamente. Tipo, nada. Ela não teve um arranhão. Ela só, o impacto fez com que ela balançasse a cabeça muito forte. Isso. E pronto. Já está num estado que, tipo, é humano? Não sei. Não tem mais consciência. Então a gente percebe como não só os bens materiais, não só o corpo, mas também a nossa mente são muito frágeis. E todos eles estão sob a soberania de Deus. Ao fim dessa história de Nabucodonosor, então eu vou ler alguns dos últimos versículos, 34 e 37 de Daniel 4. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Isso, de novo, a mesma história se repetindo. Deus tira e Deus dá de volta. Isso mostra que ele tem autoridade absoluta sobre todas essas coisas. E quando a gente para pensar nisso, que todas essas coisas estão sob a autoridade de Deus, a gente percebe que nada é meu ou seu. Tudo é de Deus. Só que mesmo assim, a gente continua confiando nos nossos ossos quebrados, a gente continua acreditando na mentira de que a gente consegue fazer tudo sozinho. E isso provavelmente é a raiz do nosso orgulho. Que a gente não percebe. Que não é a gente, é Deus capacitando a gente, é Deus permitindo que a gente faça todas as coisas que a gente conseguiu fazer e vai conseguir fazer. E agora voltando, depois de falar tanto sobre orgulho, eu queria voltar para a história. E, gente, a gente tem a tendência de esquecer isso. Mas Jesus, que estava na sala daquele cara, do fariseu, do Simão, ele é Deus. É tipo assim, o Criador estava na casa do Simão. O Deus cuja voz ressoa por toda a terra, por toda a criação, como diz no Salmos 19, está ali, na casa dele. O Deus que deu a força para Sansão e tirou a força de Sansão. O Deus que deu e tirou todos os bens de Jó. O Deus que tirou e deu de volta a consciência de Nabucodonosor. O Deus que deu sabedoria para Salomão. O Deus que deu a interpretação dos sonhos para José e para Daniel. O Deus que abriu o mar está ali, na casa do Simão. Mas o que acontece? O Simão, ele, mesmo tendo Deus na casa dele, ele esquece de uma coisa. Isaías 64:6, a primeira metade desse versículo diz: somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Então, esse versículo diz, diante de Deus, melhor, ele não diz que diante de Deus a nossa vida é como trapo imundo. Ele diz que os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Ou seja, aquilo que a gente olha para a nossa vida e diz, não, com isso aqui Deus se alegra, ainda é muito pequeno diante da santidade de Deus. Ainda é muito fraco. Ainda é trapo imundo diante de Deus. E mesmo assim, Deus, o Santo dos Santos,
Estava na casa do Simão, só que Simão não deu nada do que era padrão de boas-vindas para Deus. Para Deus. Porque tudo que Simão tinha aos olhos dos homens, tudo que ele tinha conquistado, tudo que ele era, tinha cegado ele para essa verdade de que, cara, diante de Deus, até os meus atos de justiça são trapo imundo. E isso cegou ele em relação à própria imundícia quando comparado a Deus. E o grande problema é, nós também somos cegos em relação a isso. A gente também esquece disso. Porque o que nessa história me chamou a atenção quando eu ouvi ela, aleatoriamente, em um culto que não tinha nada a ver com orgulho, foi quando eu me perguntei uma coisa. Eu vou perguntar agora ela para vocês. Se vocês estivessem ali naquela casa, sabendo que Jesus é Deus, vocês se ajoelhariam? Porque a resposta que eu dei para mim mesmo quando eu fiz essa pergunta para mim foi não. Eu sou muito orgulhoso. Eu não tenho coragem de me ajoelhar diante de Deus só porque Ele é Deus. Porque eu acredito que eu tenho coisas, que eu conquistei coisas, que eu sou digno de qualquer coisa que seja, que o meu orgulho faz com que eu acredite. E eu queria que você refletisse um pouco sobre isso. Você se ajoelharia diante de Deus? Você beijaria os pés dele? Você lavaria os pés dele? Você choraria aos pés dele? Porque, sinceramente, eu não faria isso. Isso é muito triste de perceber. Quão longe a gente está da humildade que nos é digna. Quão longe a gente está de agir de acordo com o conceito equilibrado que Paulo fala em Romanos 12:3, de, ok, os meus atos de justiça são trapo imundo diante de Deus. A gente está bem longe. Eu, pelo menos, sei que eu estou bem longe. E essa é a grande diferença quando a gente compara a atitude de Simão com a atitude da mulher pecadora. A diferença não são os pecados que eles cometeram. A diferença entre os dois devedores não é os 50 ou 500 denários que eles deviam. Porque quando Jesus conta essa história dos denários, da parábola, ele diz que beleza, eles têm dívidas diferentes, mas nenhum dos dois tinha como pagar a dívida. E a gente é assim também, a gente não tem como pagar a nossa dívida. Só que, enquanto essa mulher pecadora sabe e está aos pés de Jesus, beijando os pés dele, limpando os pés dele, o Simão está menosprezando Deus. Deus. Porque ele não percebe isso, ele não vê isso, ele não sabe. E todos nós deveríamos estar ajoelhados diante de Deus. Essa deveria ser a nossa atitude constante em relação a Deus, em relação a Jesus. Porque, de novo, nossos atos de justiça são um trapo imundo diante de Deus. E antes de terminar, eu queria deixar 2 versículos com vocês. Então, na verdade, esses são 2 versículos seguidos, então é meio que uma coisa só. Mas Mateus 11, 25 e 26 diz o seguinte. Jesus está falando sobre a salvação, tá? Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas, salvação, dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Então, queria lembrar vocês, ajam, tenham o conceito equilibrado de vocês, lembrando que vocês são os pequeninos. Nós somos os pequeninos. Nós somos aqueles que chegam em humildade diante de Deus, ou que deveriam chegar em humildade diante de Deus, e lembrar que, cara, me foi perdoado algo que eu não tenho como pagar. E gente, que nós possamos buscar isso na nossa vida, buscar não só essa forma de agir, mas essa atitude mental, sabe? Essa forma de olhar para o mundo, essa forma de olhar para Deus, essa forma de olhar para a gente mesmo. Ok? Vou orar para encerrar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço porque você deixou tanta sabedoria para a gente, Senhor, na tua palavra. Queria te agradecer, Pai, porque você me ensinou isso muito tempo atrás. E porque você me deu a oportunidade de estar aqui, Senhor, buscando ensinar isso também para outras pessoas. Eu peço, Deus, que o Senhor esteja nos dando um coração humilde, Pai.
o Senhor esteja nos lembrando sempre, Pai, de que tudo é para a tua honra, para a tua glória, que tudo está sob o teu domínio, sob a tua soberania, e que a gente não é nada, Deus. Nós somos os pequeninos, Pai. Eu gostaria que você estivesse guiando as nossas vidas, Senhor, lembrando-nos constantemente disso e ajudando-nos, Senhor, fortalecendo-nos para que a gente possa, Senhor, consertar isso, Deus, na forma como a gente olha para o mundo, na forma como a gente olha para você e na forma como a gente olha para nós mesmos. Em nome de Jesus, amém.